Pessoal, chegar aí. Bom dia para quem está chegando aí. Bom dia, bom dia. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a maldita inveja, né? O que é a inveja? Como a inveja destrói vidas, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Convido você para orarmos juntos para iniciarmos, né? Quem estiver aí, por favor, me diz alguma coisa se o som está bom, né? Se você está me ouvindo bem. Então vamos tratar um pouquinho sobre a inveja, né? Às vezes nós pensamos que nós não somos invejosos, né? Que não sentimos inveja. Será, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre este mal e daí a gente vai fazer uma reflexão, né? Eu digo a gente, você particularmente, eu também, né? Já tenho feito reflexões sobre isso para saber, né? Se nós somos ou não invejosos, se nós às vezes nos deparamos pelo menos numa situação onde nós sentimos o sentimento da inveja, mesmo sem nos darmos conta que nós sentimos, né? Então vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, esse tema é um tema um pouco pesado. Muitas vezes a gente não quer ouvir isso. Nós queremos ouvir o que esses pregadores atuais estão aí pregando: vitória, prosperidade, vida longa, dinheiro no bolso, riqueza, né? Muitos pregadores estão falando desse tipo de pregação, onde você só prospera, onde você só ganha, né? E o pior, ganha coisas temporais, coisas desse mundo. Não é que você cresce espiritualmente, você se torna uma pessoa bem-sucedida aqui na terra. Essas pregações agradas, essas pregações levam as pessoas a, muitas vezes, a participar de grandes encontros e tudo mais. Mas vamos ver o que é a inveja, vamos saber o que a inveja produziu ao longo da história, né? No Catecismo da Igreja, né, ou seja, um livro que fala sobre a doutrina da Igreja, Catecismo da Igreja, no parágrafo 25:34, né, falando sobre o 10º mandamento. O que é o 10º mandamento? Ele está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Né? Êxodo, capítulo 20, versículo 17, fala sobre o 10º mandamento, que é: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a inveja, ela nasce da cobiça. A cobiça da coisa, né, do bem de alguém, seja esse bem material ou espiritual de alguém. A inveja nasce a partir daí, da cobiça. Bom dia, amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Ana Maria, né?
Compartilha aí, Ana Maria. Leva outras pessoas a refletir um pouquinho sobre este mal que tem assolado a humanidade desde a origem da humanidade, né? Se eu não me engano, foi Damiana que entrou ali agora, né? Então compartilha aí, pessoal. Vejam só. O 10º mandamento, né? O último mandamento da lei de Deus, diz assim: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ele diz: tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem seu campo, né? Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento. Qualquer coisa que pertença ao teu próximo, não cobiçarás. Então, a maldita inveja, ela é um pecado capital que vai de encontro, né, que vai contra, que bate de frente com o 10º mandamento da lei de Deus, que é: não cobiçarás, não desejarás as coisas do teu próximo. Então, nós vamos ver a definição de inveja aqui, né, por alguns pensadores da igreja. Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele diz que a inveja, né, Santo Agostinho via na inveja, né, ele diz que a inveja é o pecado diabólico por excelência. A inveja é o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Então, Santo Agostinho diz que a inveja é um pecado diabólico por excelência, é nascido do coração de Satanás. Satanás, por inveja e por meio da sua inveja, introduziu o mal no mundo. Deus não criou o mundo mal. Deus criou Tereza Alessandra, né? Está assistindo, seja bem-vinda, minha irmã. Então Deus criou o mundo bom. Tudo que Deus fez é bom, diz o livro do Gênesis. Quando Deus termina de criar, ele vê que tudo que ele fez é bom. Então Deus criou o mundo bom. A inveja é um pecado por excelência que surgiu do coração de Satanás. Se você tem uma Bíblia católica, né? Se você tem uma Bíblia católica, eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí no livro da sabedoria, livro de sabedoria. Se você não possui uma Bíblia católica, esses livros aqui, como o livro da sabedoria, 1º e 2º Macabeus e outros, são os livros chamados deuterocanônicos, livros que entraram no cânone bíblico um pouco mais à frente. E algumas Bíblias evangélicas não possuem. Mas a partir daqui nós vamos também para outros livros. Então veja, livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23, diz assim. Tome nota, né? Anote aí se você não conseguir encontrar, você escuta, depois você medita. Bom dia, Tereza. Bom dia. Compartilha aí com os amigos, né? Então, livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Deus criou o homem para a incorruptibilidade, ou seja, Deus criou o homem para a santidade. Deus não criou o homem para ser corrupto, para se corromper, né, nesse mundo. E o fez imagem de sua própria natureza. Então, Deus criou o homem para... Eu até coloquei aí, depois você dá uma olhadinha no texto que eu coloquei hoje aí, porque as pessoas dizem assim, errar é humano. Não, meus irmãos. Isso é uma palavra, isso é uma frase, isso é um ditado popular que só alimenta o erro na vida da gente. De repente você erra, aí você vai e começa a achar que essa palavra é verdadeira e você começa a dizer, errar é humano, né? Faz parte, não sei o que. Não, errar não é humano. Acertar é que era humano.
porque o erro não faz parte da natureza humana. Deus nos criou perfeito, Deus nos criou a sua imagem. Veja, Deus nos criou a imagem de seu Filho Jesus. Deus nos criou para a incorruptibilidade. Deus não nos criou para sermos corrompidos pelo mundo. Aí veja o que diz o versículo 24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Eu não vou ler, mas no capítulo 3 de Gênesis, você pode marcar aí na sua Bíblia, e depois você lê o relato do paraíso no capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou ler. Ali fala da presença de Satanás, né? Prefigurado ali pela imagem da serpente. E Satanás oferece, por inveja, veja, Satanás, a tradição da Igreja Católica diz que Satanás, sendo, ordenado por Deus, como está lá no livro na carta aos Hebreus, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que os anjos são seres espirituais que foram criados para levar o homem à perfeição, para fazer com que o homem vivesse na perfeição. Então, Satanás, vendo que iria servir ao homem, de alguma maneira Deus revelou para ele isso, que os anjos de Deus iriam servir o homem, Satanás se rebela, Satanás fica indignado, Satanás se revolta e fica com inveja do homem. E por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Por quê? Porque todo aquele que aceita as orientações de Satanás, este pertence a Satanás. E por isso a inveja penetrou na humanidade. E veja, meus amados irmãos, que a inveja ela vai muito além. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Veja o que a inveja faz dentro de uma casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Diz assim. Esse trechinho que eu vou ler agora faz parte do discurso de Estevão. Estevão começou a falar a respeito de Jesus, a respeito da origem de Cristo, e começou falando a respeito dos patriarcas, dos 12 filhos de Jacó. E diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então veja, eu vou até grifar aqui, os patriarcas, ou seja, os irmãos de José, venderam José para o Egito, venderam José para Potifar. Por quê? Por inveja. Então, os 12 filhos de Jacó, no caso aí os 11 filhos de Jacó, venderam o próprio irmão por inveja. Então, inveja de quê? Você pode ler a história de José, José do Egito, está lá em Gênesis 37, você pode ver a história de José, e até o padre Reginaldo Manzotti está falando sobre isso, está lendo o livro do Gênesis, e agora atualmente ele está falando sobre isso no seu programa. José era bem sucedido, José teve sonhos, Deus revelou para ele sonhos de como ele iria ser próspero, de como ele iria ser grande na terra. E Jacó já demonstrava um amor, vamos dizer assim, primeiro para José, um amor extraordinário para José. E os irmãos de José, vendo esse amor que Jacó depositava para o seu filho mais jovem, o seu filho mais novo, José, eles começaram a sentir ódio. Aquilo que o catecismo aqui nos ensina, que Santo Agostinho falou, da inveja nascem o ódio. Então os irmãos de José, começaram a sentir ódio de José.
a maledicência, começaram a ter pensamentos malignos, pensamentos maus, né, sobre José. Falaram até mal e falaram mal de José uns para os outros, né? Fizeram daí da maledicência o diálogo entre eles. A calúnia. Eles começaram a caluniar José, dizendo que José queria ser superior aos irmãos, quando na verdade José não quis. Era Deus que já o revelava superior aos seus irmãos pelo propósito que Deus tinha para com ele. A alegria causada pela desgraça do próximo. Eles se alegraram. Eles se alegraram quando eles jogaram José na cisterna. Talvez algumas pessoas se alegrem quando você cair. Quando você estiver no fundo do poço, como José foi lançado no fundo do poço. Talvez as pessoas se alegrem. A calúnia, né? A alegria pela desgraça do próximo, o desprazer causado por sua prosperidade. Então, quando alguém começa a ser próspero, a pessoa começa a se sentir mal, a sentir um desprazer, a se sentir, sei lá, abatido. Meus irmãos, isso é fruto da inveja. Quando você vê as pessoas por malícia, porque nós podemos tratar de todos os assuntos, nós podemos tratar até de algo que foi feito por alguém, mas quando você vê as pessoas por malícia falando mal do outro, quando você vê a pessoa com ódio, você fala de alguém para a pessoa, aquela pessoa demonstra um ódio terrível por aquela pessoa que você falou. Quando a pessoa sente um desprazer causado pela prosperidade do irmão, ela está demonstrando a inveja. E assim, a Bíblia diz que, por inveja, o diabo lançou o pecado no mundo e a morte. Por inveja, José foi vendido pelos seus irmãos. Por inveja, você pode pegar a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Por inveja, Caim matou o irmão Abel. A inveja gera o homicídio. Santo Agostinho definiu bem. A inveja gera o homicídio. Veja, meus amados irmãos, o que faz a inveja. O homem conheceu, né, Abel, né? O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Depois ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Então, Abel era pastor e Caim era agricultor, podemos assim dizer. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda ao Senhor. Então Caim começou a oferecer alguns produtos do solo da sua agricultura a Deus. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferenda, Abel, o filho mais novo. Mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então veja, a tristeza. Abel oferece a Deus as primícias, as coisas boas do seu rebanho. E Deus se alegra com a oferta de Abel. Deus não se alegra com a oferta de Caim, porque Caim ofereceu aquilo que tinha de pior da sua colheita. E somente em ver o irmão sendo admirado, sendo agradável a Deus, Caim fica abatido. Olha, Caim ficou com o rosto abatido. O Senhor disse então a Caim: por que estás
irritado e porque o teu rosto está abatido. Então, ele ficou com ódio, meus irmãos. Talvez você que está me escutando agora não tenha percebido ainda, mas às vezes tem pessoas no seu círculo de amizade que fica triste, que fica abatido, que fica com ódio de ver você prosperar. Eu queria que vocês pudessem aí, sem citar nome, sem citar situações, para que as pessoas não venham achar que nós estamos aqui fazendo intriga. Mas eu queria que você pudesse aí nos comentários dizer, né, se você já percebeu alguém da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, que demonstrou uma tristeza, um abatimento, uma irritação, um ódio em ver você prosperar. Eu queria que você pudesse colocar isso aí. Se você puder, coloque isso aí, né? Versículo 7. Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como animal acuado que te espera, que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse ao seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou contra seu irmão Abel e o matou. Então, a inveja, ela mata. A inveja, ela destrói. A inveja, ela manipula as vidas das pessoas. Então perceba uma coisa, meu irmão, e aqui eu falo seriamente. Se durante a sua vida você perceber, você entender em algum momento da sua vida que você está triste porque alguém está crescendo na vida, se você fica abatido, cabisbaixo, porque alguém está prosperando, se você fica com ódio, com raiva, porque alguém está vencendo na vida, se você começa a defamar essa pessoa, a falar mal, você já deve aí acionar o termômetro. Epa, o sentimento da inveja, o pecado maligno da inveja está penetrando o meu coração. E não somente um irmão mata o outro, né? Não somente Caim matou Abel por causa da inveja, mas no longo da história, o rei Saul, né? Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 6 ao 10, ao 9, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele começou a tratar Davi com inveja. Sabe por quê? Veja, eles saíram para uma guerra, né? Origem da inveja de Saul. Foi aqui que se originou a inveja de Saul. 1 Samuel 18, versículo 6. Quando eles voltavam junto com Davi, depois de este ter matado os filisteus, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tamborins e alegria, e ao som dos sistros. As mulheres se divertiam e cantavam, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado. Olha, né? Então veja, Damiana está colocando alguma coisa ali, né? Não precisa colocar nome, né? Não precisa colocar nome, né? Vamos dando alguns exemplos, mas sem colocar nomes. Então veja, versículo 8 de Samuel 18, 1 Samuel 18. Então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse: olha, primeiro sentimento para nós
começarmos a ver se estamos vivendo ou não a inveja, ou se estamos gerando em nosso coração a inveja. Irritação com a felicidade alheia. Davi ficou indignado e muito irritado, porque Davi estava, as mulheres estavam cantando, elogiando Davi, que tinha matado mais homens. E aqui não vamos entrar em detalhe, mas isso é questões de guerras lá do Antigo Testamento. Então, as mulheres diziam que Davi matou 10.000. Então, Saul ficou indignado e ficou muito irritado. E disse: a Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Então veja, a inveja era porque Davi tinha feito prodígios, né? Atos maiores do que o de Saul. Que mais lhe falta senão a realeza? Então Saul disse: olha, se estão elogiando tanto Davi, o que é que falta? Só falta agora dizer que ele é rei, né? Desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi, né? Adberto Almeida está dizendo assim: Jesus Cristo fala no Evangelho que o seu próprio inimigo está dentro da sua casa. Isso mesmo, né? Jesus diz que os inimigos do homem, né, são aqueles que estão dentro da sua casa. Então veja, para entendermos essa palavra de Jesus, Jesus quer dizer assim: olha, o inimigo do homem vai ser sempre aquele que está mais próximo do homem. Por quê? Porque ele conhece você. E se ele te conhece, ele sabe da tua luta, ele sabe do trabalho que você tem, ele sabe do que você faz. Esse que está mais próximo, que convive mais com você, é a ele que nós devemos ficar atento. Por quê? Não porque, a partir de agora, os meus irmãos, o meu esposo, a minha esposa são meus inimigos. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que quanto mais nós convivemos com as pessoas, existe a possibilidade maior de ferirmos uns ao outro. E nessa convivência pode gerar também aí a inveja. Então veja, Satanás sentiu inveja do homem e da mulher, e por esse motivo ele fez entrar o pecado no mundo e a morte. Caim sentiu inveja do seu irmão, né? Convivia com o irmão, e por esse motivo matou o irmão. Saul, rei de Israel, convivendo com Davi, seu amigo, sentiu inveja, né, de Davi, e a partir daí tentou muitas vezes matar Davi. Só que nós podemos dar uma olhadazinha aqui no catecismo e perceber que Davi foi invejado, mas Davi também invejou. Veja o que diz aqui no parágrafo 25:38 do catecismo. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração. Então, não cobiçarás, ou seja, tira a inveja do coração, né, do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, o arrependimento por quê? Né? Eu vou terminar de ler e vou explicar. Contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro, ou seja, invejava o pobre que só tinha uma ovelha, e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Aquilo que eu expliquei. Então, Davi, meus irmãos, foi invejado por Saul, como nós vimos agorinha. Mas também Davi invejou. Davi sentiu inveja de Urias. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Eu não vou ler, mas depois você lê. Anota aí e depois você lê. 2 Samuel, capítulo 11, diz que o oficial, né, de Davi foi para a guerra, né? E Davi ficou no palácio. Davi se levantou, foi passear no palácio e viu
a mulher de Urias tomando banho na cachoeira. E ele viu. Então, quando ele viu, ele cobiçou. Aquilo que diz, quando eu comecei a reflexão, aquilo que diz o primeiro mandamento: não cobiçarás, né? Tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Então, Davi começou a cobiçar a mulher de Urias que tomava banho na cachoeira. E depois você lê lá a história, o que é que acontece? Ele tomou para si aquela mulher. Porque Natã conta a história de um homem que só tinha uma ovelha e um homem rico que possuía muitas ovelhas. E aquele homem rico, não querendo matar nenhuma das ovelhas do seu rebanho, matou a única ovelha daquele pobre. Essa história, Natã quis dizer o seguinte para Davi: Senhor, tu tinhas 1000 mulheres e 600 concubinas. Tu poderias te deitar com qualquer uma delas, mas tu cobiçasses a única mulher de Urias. E quando ele cobiçou a mulher de Urias, ele mandou os seus soldados buscar aquela mulher, se deitou com ela, ela engravidou. Depois que ela engravidou, ele mandou mensagem para que trouxessem o marido dela, para que voltasse para casa, e ao se deitar com ela, quando ela aparecesse grávida, as pessoas iriam pensar que era do próprio esposo e não de Davi. O esposo dela, voltando para casa, não foi para a casa dela, ficou ali no palácio do rei. Por esse motivo, o rei manda uma carta para, se eu não me engano, Joabe, que era o seu oficial de guerra, mandando colocar Urias, o marido daquela mulher, na frente da batalha para morrer. E depois que ele morresse, e ele foi morto de fato, Davi vai e traz a mulher, a viúva, para dentro do castelo e faz daquela mulher a sua esposa, né? Faz dela uma de suas esposas, para se apresentar como um homem bom. Olha, o rei é uma pessoa maravilhosa. O rei não deixou a viúva, aquilo que Jesus fala, né? A respeito da religião perfeita que Tiago cita. Qual é a religião perfeita? Tiago diz na sua carta, amparar o órfão e a viúva. Aquilo que o Senhor mandou o profeta Elias fazer, ir até a viúva de Sarepta, né? E lá multiplicou o azeite e a farinha. Ou seja, Davi manda trazer a viúva para dentro do castelo, para daí as pessoas olharem para ele e dizer: nossa, como o rei é uma pessoa boa. Mas na verdade, Davi estava apenas ocultando, né? Escondendo o pecado que havia cometido de inveja, de cobiça, né? Porque a inveja gera a cobiça, gera o ódio, gera a maledicência, né? Gera a tristeza a respeito de ver o outro feliz. Então, isso tudo é gerado pela inveja. Meus amados irmãos, e para nós adiantarmos um pouco, eu queria que a gente pudesse ler aí o Evangelho de Marcos, né? Evangelho de São Marcos, no capítulo 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Queria que você pudesse pegar aí, né? Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Diz assim o trecho do Evangelho. Marcos, capítulo 15, versículo 1. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciões e os escribas, de todo o sinédrio. E manietando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Vê de quanto te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu,
de sorte que Pilatos ficou impressionado. Então veja, vamos ver o que a inveja faz. Por ocasião da festa, ele lhes soltava um prisioneiro que pedisse. Então, por ocasião da festa, Pilatos soltava sempre, da Páscoa dos judeus, sempre soltava um prisioneiro. Versículo 7. Marcos, capítulo 15, versículo 7. Ora, havia um prisioneiro chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta havia cometido um homicídio. Então Barrabás tinha matado um homem. Versículo 8. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhe fizesse como sempre tinha sido feito, soltar um prisioneiro e deixar o outro. Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Vocês querem que eu solte Jesus? Aí veja aqui o que o autor, São Marcos, revela a respeito de Pilatos. Porque ele, Pilatos, sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes tinham mandado entregar Jesus a Pilatos por inveja. Então veja, Jesus foi entregue a Pilatos para ser julgado e condenado por inveja dos sacerdotes. Então veja, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, Anás, Caifás e todos os outros, eles viram que Jesus prosperava. A multidão seguia Jesus, as multidões seguiam Jesus. Jesus falava, quando Jesus ensinava, as pessoas diziam: de onde vem o ensinamento deste homem? Porque ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os nossos doutores da lei. Eles não falam como os sacerdotes. Ele fala de uma maneira diferenciada. A Bíblia diz que Jesus tinha autoridade para expulsar os demônios. Então, quando Jesus expulsava os demônios, os fariseus ficavam indignados, Tem um trecho do Evangelho, eu não lembro agora onde está, mas é em Mateus, que fala sobre Jesus expulsando um demônio, o chamado Beelzebul, Deixa eu dar uma vez se eu consigo encontrar aqui, Jesus expulsando Beelzebul, Jesus expulsando um demônio. Aí os fariseus começaram a dizer que Jesus expulsava demônio. Pronto, aqui, Mateus capítulo 12, versículo 22, Aqui mostra mais uma vez a inveja dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes. Mateus capítulo 12, versículo 22 diz assim: então trouxeram-lhe um homem endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então veja, quando a multidão começou a elogiar a Jesus, porque Jesus expulsou o demônio que estava naquele homem, que era cego e surdo, cego e mudo, Quando aquele homem começou a falar e começou a enxergar, a multidão começou a elogiar Jesus, começou a dizer que Jesus era o filho de Davi prometido. Então, a partir daí, os fariseus começaram a dizer que Jesus, olha, ele expulsa os demônios pelas forças do príncipe do demônio. E continua no versículo 25. Conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o que estava no coração daqueles homens, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram os vossos
os vossos adeptos, os vossos filhos. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está no meio de vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar o seu pertence, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a casa. Quem não está a meu favor está contra mim, disse Jesus. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho, contra Jesus, Jesus dizendo contra mim, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta terra, nem nesta era, nem na era vindoura. Então veja, meus amados irmãos, a inveja, ela é algo que ultrapassa as fronteiras, né? Ela é grande, ela é poderosa, ela destrói, ela mata, né? A inveja mata, né? Para encerrarmos, eu queria que vocês pudessem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem, né? Se não quiserem, também não tem problema. Mas eu queria encerrar dizendo algo aqui, sobre o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Veja o que diz aqui o catecismo. O 10º mandamento proíbe a avidez, né? O que é a avidez? Né? A cobiça, o desejo de possuir as coisas alheias, né? E o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Então, quando a pessoa... Tem gente que diz assim, eu vivo para o meu trabalho, eu vivo do meu trabalho. A pessoa morre, se possível, para trabalhar. Trabalha sem cessar, sem parar. Ou seja, essa pessoa pode estar sendo motivada por uma paixão exagerada das coisas daqui desse mundo. Nós precisamos trabalhar para o nosso sustento. O que é o nosso sustento? Para o nosso alimento e um bem-estar moderado. Por que é que nesse período de pandemia os governantes estão roubando tanto da saúde? Principalmente da saúde, que é o ponto mais vulnerável desta pandemia. É inveja, é cobiça. A cobiça é fruto da inveja, né? Quando a gente começa, a inveja é fruto da cobiça. Quando a gente começa a cobiçar as coisas desse mundo e fazer de tudo para possuí-las, aí já nasce a inveja no nosso coração. O 10º mandamento proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas, né? A cupidez, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, que a cupidez é uma idolatria, é uma espécie de idolatria. A cupidez é uma espécie de idolatria, né? E de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça, né? Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça, pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Então, quando alguém comete uma injustiça, né, vamos dizer, por exemplo, quando, vamos dizer assim, um patrão não paga devidamente o que é para ser pago ao seu empregado, ele está cometendo uma injustiça e por ela ele prejudicará o próximo em seus bens temporais. A pessoa pode deixar até de pagar alguma conta, a pessoa pode até deixar de comprar algo bom para o seu bem-estar, porque foi lesado, né? Em outras situações, quando alguém faz algo para prejudicar o outro, e assim vai, né? E ele diz assim, para concluirmos: quando a lei nos diz não cobiçarás, ordena-nos em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens do próximo, né, o desejo, o querer o bem do próximo,
é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9. Então, quem ama a riqueza nunca se fartará da riqueza. Vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E ele diz assim, para concluirmos agora de fato: não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. Então veja, vamos supor que, para entendermos também, porque senão a gente vai pensar que tudo que a gente olha do outro é inveja, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, não é violar esse mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo. Por exemplo, a pessoa tem um carro. Então, um vizinho tem um carro e você vê aquele carro, você acha bonito e você deseja: eu gostaria de ter um desse igual. Eu gostaria de ter um carro desse. Ele está dizendo que não é inveja você desejar um carro igual ao do seu amigo, do seu vizinho. Ele diz: contanto que seja por meios justos. Então você deseja, então eu vou trabalhar, eu vou lutar e eu vou comprar um carro daquela maneira. Até mesmo, meus irmãos, porque, por exemplo, um carro, ele não é um único carro, né? As indústrias que produzem carro não produz um único modelo. Ela produz vários modelos. Uma camiseta, uma roupa, as pessoas não fabricam uma única roupa, ela fabrica um modelo e várias roupas. Então, eu posso gostar, né, de algo, né, que o meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo possui, e, contanto que seja por meios justos, eu posso desejar aquilo e querer um igual. Aí ele diz: a catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível a observância deste preceito. Então, não fique pensando que se você olha algo do irmão, você já é invejoso. Você é invejoso se você olhar algo do irmão, alguns pontos que Santo Agostinho colocou. Se você olha algo do irmão e você começa a sentir ódio porque ele tem e você não tem, você começa a praticar a maledicência, falar mal daquela pessoa porque ele tem algo e você não tem. Você começa a caluniar aquela pessoa, dizer: ele tem não é porque ele trabalha não, é porque ele roubou. Ele tem, dessa maneira, desse jeito aí, todo mundo é rico. O cara é traficante de droga, o cara é político, ladrão, corrupto. Então a pessoa às vezes nem é aquilo, mas você deseja algo e começa a fazer isso. Quando você se alegra por causa da desgraça daquela pessoa, né? Por exemplo, você viu um carro, como eu estava dando um exemplo, e você gostaria de ter um carro igual. Não é mal você desejar ter um carro como o carro do seu vizinho. Não há mal aí, em si não há mal. Agora, se de repente o seu vizinho bateu o carro e você se alegra com a desgraça que aconteceu com o vizinho, então o desejo que você tinha de possuir um carro daquele não era porque você achou que era bonito e que você, eu gostaria de ter um igual. Não, é porque você tinha inveja do vizinho. Você queria o dele, você queria possuir o que ele possui e não ter um semelhante àquele. Então, meus amados irmãos, esta é a nossa reflexão sobre a inveja, né? E eu gostaria que você pudesse compartilhar isso com os seus irmãos, né? As pessoas que ficaram aí assistindo, Deus abençoe você, né? Eu espero ter ajudado você de alguma maneira. E vamos pedir a Deus que tire do nosso coração a maldita inveja. Se existe algum sentimento de inveja no nosso coração, que o Senhor possa tirar.
Então nós vimos aí que depois que Deus criou o homem, Satanás sentiu inveja do homem. E por inveja de Satanás, o pecado entrou no mundo e a morte. Nós vimos que Caim sentiu inveja do seu irmão, porque Deus se agradou da oferta do seu irmão e ele matou o seu irmão. Nós vimos que o rei Saul sentiu inveja, do rei Davi e por isso começou a perseguir Davi. Nós vimos que José, os irmãos de José sentiram inveja de José e por esse motivo venderam José como escravo para o Egito. Nós vimos que Davi, cobiçando, invejoso da mulher de Urias, mandou matar Urias. E nós vimos que os fariseus entregaram Jesus a Pilatos para ser condenado, para ser julgado e condenado, porque eles tinham inveja de Jesus. Nós vimos que esses mesmos fariseus, quando eles presenciaram Jesus expulsando um demônio de um homem, lá em Mateus capítulo 12, ali quando ele expulsou aquele demônio, eles começaram a sentir inveja de Jesus, porque a multidão disse: olha, de fato este homem é o rei de Judá, é o filho de Davi. Eles começaram a falar mal de Jesus, dizendo que Jesus expulsava os demônios por Satanás. E nós conseguimos ver aí, naquilo que é a doutrina da igreja, o que é o sentimento da inveja. É quebrar o 10º mandamento. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.